Neste vídeo, nós vamos estudar aquela teoria necessária para você resolver as questões de organização estrutural dos textos. O que é organização estrutural? São aquelas questões que perguntam se a tese, o argumento, foi defendido, por exemplo, por meio de dados estatísticos, exemplificação, apresentação de causa e consequência. Estamos falando de um assunto que não é específico de banca nenhuma. Isso não só vem em provas da Sesgran Rio, ou FGV, ou Sebrasp. Esse é um daqueles assuntos que vem em qualquer que seja a banca, que tem sido uma tendência, por quê? Porque tem tudo a ver com redação. Por que as bancas cobram isso hoje nas provas? Porque essa base que você adquire aqui, que é uma base rápida, você vai ver que rapidamente eu vou te mostrar a diferença com a organização que eu fiz aqui. Você vai entender quais são as estratégias mais comuns de fundamentação. Com essa teoria, com esses conceitos básicos, você não só resolve questões, como também, que é o mais importante, por isso que cai tanto em prova, também consegue ter uma visão mais lógica de uma redação, de um texto, de uma discursiva. Isso aqui é base para a produção de uma discursiva. Por isso que cai tanto. Não importa a banca. O que nós vamos estudar aqui é a organização estrutural do texto e as estratégias mais comuns de fundamentação. Bom, primeiro eu quero que você tenha aí conceitos básicos de o que é fundamentação. Então, eu vou usar aqui palavras que é importante que você entenda. Então, você tem que ter conceitos básicos da estruturação. O assunto que você está vendo neste vídeo é estruturação ou organização estrutural dos textos. Não necessariamente nos editais vem com esse nome, pode vir com outro nome, mas o assunto é igual, é a mesma coisa. Todas as bancas cobram isso, só que elas nomeiam de maneira específica, dependendo do edital. Mas elas querem o quê? O que eu tenho que saber? Quais são os conceitos básicos da estruturação ou da organização estrutural dos textos? O que é básico saber? Bom, primeiro, você tem que saber o que é tese. Tese é ideia principal, ponto de vista que o autor defende. Isso é tese. Esse nome, tese, é apenas presente, você só usa esse nome tese se o texto for argumentativo. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui essa observação. Eu acho que convém você anotar isso, tá? Só no texto argumentativo a tese. Porque tese é ponto de vista, é opinião. Ponto de vista é o mesmo que opinião, tá? Coloque assim também, caso você tenha dúvida. Então, ó, tese é a ideia principal, é o ponto de vista que o autor defende, a opinião que o autor defende no texto. Tema, então às vezes você vai ver o nome tese, às vezes você vai ver o nome tema. Tema é a ideia principal do texto
Mas é a ideia principal que é um fato. Não uma opinião. Então, cuidado para não surtar com esses nomes, porque, na real, depende do que a banca queira usar. Depende de como ela vá querer chamar. Tema a gente só usa no texto dissertativo expositivo. Só no texto expositivo. Não, vou colocar melhor assim, ó. Fica ainda mais claro. Quer ver? Escreve exatamente como eu vou escrever. Ó. No texto expositivo, não há tese. E sim tema, tá bom? No texto expositivo, não há tese. Não se pode falar de tese no texto expositivo, porque o texto expositivo, o que é o texto expositivo? É aquele em que o autor expõe o que sabe, expõe conhecimento, é a sua prova discursiva de direito. Ali você não tem tese, você tem tema, tá bom? Tá, Dri, por que eu tenho que saber isso? Porque você está no vídeo de estruturação dos textos. Então, o que você vai ver nesse vídeo? As estratégias de fundamentação. Veja, argumento. O que é argumento? Argumento é, tecnicamente, a ideia secundária, vírgula, que apoia, fundamenta a tese, se o texto for argumentativo, ou tema, se o texto for expositivo. Então, você vai ver questões que, por exemplo, perguntam assim: qual é o argumento utilizado para a defesa da tese? Argumento utilizado para a fundamentação do tema. Então, argumento é uma ideia secundária. Entenda que é secundário ao que é principal, que é a tese e o tema. Entendeu? É uma ideia secundária, é a menos importante. A mais importante é a tese e o tema. Por fim, estratégias de fundamentação. Agora, você vai ver que é rápido. Com esse glossário aqui, você está mais do que preparado para olhar essa teoria que eu organizei aí no final. As estratégias de fundamentação da tese ou do tema, dependendo se o texto for argumentativo ou expositivo, são os tipos. Quando a gente fala em estratégias, a gente está falando de tipos de fundamentação. Ou seja, tipos de argumentos. É como se você tivesse uma caixinha com vários tipos de argumentos. Eu posso utilizar argumento com base em dado estatístico. Eu posso utilizar para defender essa tese um argumento com base em exemplificação. O argumento que eu vou utilizar pode ser uma causa, pode ser uma consequência. Então, dependendo do tipo de argumento que você escolha, você terá uma ou outra estratégia de fundamentação. Entendeu? Pegou? Foi? Tá comigo agora. Agora que você tem conceitos básicos, agora ninguém aguenta você nas questões. Então, eu coloquei aí, eu organizei com exemplos retirados de provas
são trechos com tipos de fundamentação, tipos de argumentos. Tipos de argumentos utilizados para defender a tese, se o texto for argumentativo, ou, no caso do texto expositivo, a gente não pode falar em tese, fala em tema. É isso. Como é que eu posso defender o meu ponto de vista? Eu posso defender com a minha própria opinião. Sabia? A gente faz muito isso em redação. É muito comum que em redação, quando o aluno se prepara para a redação, ele pergunte assim: Dri, eu tenho que dar exemplo na minha redação? Essa pergunta é muito comum. Dri, eu sou obrigada a dar exemplo? Aí eu sempre digo, não. A exemplificação é uma estratégia de fundamentação. É um tipo de argumento que você usa, mas é um tipo só. Você não tem que dar exemplos. Obviamente que dar exemplo é uma forma de você elucidar mais objetivamente, mais facilmente o seu ponto de vista. É um ótimo argumento, o exemplo. Por quê? Porque ele convence, ele concretiza. Mas ele não é o único. É muito comum em redação que você defenda uma opinião e não tenha ali, por exemplo, para defender aquele tópico frasal, aquele argumento, aquela ideia ali, você não tenha nenhum exemplo. E aí vai fazer o quê se você não conhece nenhum exemplo? Você pode defender com a sua própria opinião. Obviamente que em redação, abrindo aqui parênteses, porque a aula não é de redação, em redação tem que tomar cuidado só para quando você defender a opinião em redação, quando o argumento for por opinião própria, só não pode fazer isso. Isso aqui é só para os grandes autores, que é usar a primeira pessoa. Acredito que é necessário economizar água no banho. Aqui dá para ver que é opinião própria pelo uso da primeira pessoa do singular, eu. Eu acredito. Veja, isso aqui são exemplos retirados de provas de autores que têm a liberdade que você não tem numa redação. Então, fica aqui a dica para a redação. Se você for defender um argumento, uma ideia, um ponto de vista com a sua opinião própria, tudo bem, já que você não tem exemplo, dado estatístico, pode, mas você tem que usar uma linguagem impessoal. A linguagem tem que ser impessoal, mesmo que seja a sua própria opinião. Então, se você não tem, digamos, o testemunho de autoridade, alguém que disse, você é que pensa, não pode dizer acredito, você tem que dizer acredita-se. Tem que mudar o jeito de falar. É só usar o ser. Acredita-se que, quando você usa o ser, você está com uma linguagem impessoal, trazendo a sua opinião própria. É assim que você tem que fazer em redação, tá bom? Mas você entendeu? Isso é apresentação de opinião própria. Outra forma de você fundamentar é trazer explicação. O que é explicar? Agora eu vou pegar o meu marca-texto e vou marcando aqui para você, em cada um dos exemplos, as estratégias. Ó, aqui foi fácil. Ó. Acredito que é necessário economizar água no banho. Então, isso aqui é opinião própria. E qual é a tese? A tese ele veio defender uma tese que é necessário. Se você reparar, em cada um desses exemplos existe uma tese ou um tema e a forma como ela foi fundamentada. Essa aqui é fundamentada com a opinião, acredito. Para ficar mais didática a aula, eu divido cada exemplo desses, eu separo o que é tese do que é estratégia de fundamentação para você entender isso melhor. Vou repetir. Cada um desses exemplos aqui tem uma tese, sabia? O que é a tese? Tese é o ponto de vista que o autor defende. Eu posso brincar de achar, quer ver? Ó, segundo exemplo. Como a fonte de energia utilizada é força d'água dos rios, é necessário economizar durante a seca. O que é tese? Tese é o ponto de vista que o autor defende, ó. É necessário economizar água durante a seca. Economizar durante a seca, tudo bem? Então, isso é a tese. Qual é a estratégia que o autor usou aqui? Ele explica. Explicar, trazer causa. Como a fonte de energia utilizada é a força d'água dos rios. Então, ele explica por que é necessário. Ele começa explicando. Isso é estratégia de explicação. É explicar o que você vai dizer, o que você vai defender.
É necessário economizar durante a seca, pois, é como se houvesse um pois a fonte de energia utilizada é a força da água dos rios. Então, essa é a estratégia de explicação. A apresentação da causa é uma explicação, mas você não precisa saber isso a fundo, tá? Isso aqui dá para ver que é a explicação porque você coloca o pois. Exemplos. Consegue achar o exemplo aqui? Exemplos são casos concretos. Neste exemplo, eu quero que você ache a tese. Vamos ver se você consegue achar a tese. Ó. Os meios de comunicação dizem que a alimentação é uma questão de saúde. Programas de TV ensinam a comer bem para manter o corpo saudável. Livros oferecem cardápios. Só quando a gente termina de ler que a gente consegue achar a tese. Ó. A tese é isso aqui. Ó. Os meios de comunicação dizem que a alimentação é uma questão de saúde. A tese, bastaria eu sublinhar esse final, essa segunda linha aí. A alimentação é uma questão de saúde. Tese. Tese é sempre um ponto de vista, uma opinião que a pessoa vem defender. Aí, ela usa o quê? Ó, os meios de comunicação dizem, tudo bem? Essa é a tese. Aí ela usa exemplos de meios que dizem. Programas de TV, isso é exemplo, é um caso concreto. Programas de TV ensinam a comer bem, isso aí é o exemplo. Exemplificar é concretizar. É também aquela estratégia que você usa no direito, se você é do direito, é muito comum no direito usar-se o estudo de caso, que é o caso concreto. Então, quando você tem determinada... Eu adoro, por exemplo, assistir às aulas de direito. Uma professora que eu amo, que não é porque é minha amiga pessoal, mas eu admiro demais, é a Priscila Silveira. A Priscila, aqui do Estratégia, né, de penal, para mim ela dá um show, porque eu brinco com ela, a aula dela é uma aula de argumentação. Por quê? Porque ela trabalha o tempo inteiro do abstrato ao concreto. Isso é muito didático no direito. Então, o que é o abstrato e o concreto? No direito é muito comum, para cada conceito jurídico vir ali é didático, que se traga um caso concreto, uma situação. Então, é legal porque ela é muito didática, então, para cada situação do direito, para cada, enfim, lei, para cada inciso, você traz ali uma situação concreta que ilustre e explique aquela lei. Isso é o que a gente chama de exemplificação. O direito é cheio disso. E é muito bom, é conveniente, é didático que se faça isso. A apresentação de dados estatísticos. Os dados estatísticos são resultados de pesquisa. Aqui tá fácil achar. Ó, segundo o Datafolha, para 62% dos brasileiros. Então, isso aqui é a apresentação de dados. Para ilustrar a tese. Qual é a tese? A democracia é sempre melhor. Na hora da prova, você não vai precisar separar a tese do argumento. O que eu estou fazendo aqui você reparou o que eu fiz? Para cada exemplo desses, para ficar mais didático, eu fui separando a tese, destacando a tese do argumento. E fui colocando aqui com marca-texto os tipos de argumento. Opinião própria, explicação, exemplificação, dados estatísticos, porque fica mais fácil você ver. Na prova, na hora que você for resolver a questão, você vê mais facilmente. Você fala, isso aqui foi o tipo de argumento que ele usou para defender essa tese aqui. Quando você separa, fica melhor, mas a banca não vai pedir. Então, aqui você já está pegando uma super base, tá? Ó, testemunhos de autoridade. Pesquisa da UFRJ mostrou que as praias do Rio não estão poluídas. Por isso, todos podem frequentá-las. Veja, testemunho de autoridade é o testemunho de um órgão ou de um autor de nome naquele assunto. Pesquisa da UFRJ mostrou que isso é resultado de pesquisa. É o testemunho de autoridade, tá bom? Então, o testemunho de autoridade, a UFRJ. Entendendo que a autoridade tem que ser autoridade naquele assunto.
né? Então não é autoridade, por exemplo. Houve uma questão da FGV, que é uma banca que trabalha, que é a banca que trabalha muito isso, né? Ela colocava assim, era um problema de seca numa determinada região do Brasil. E aí, quem falava sobre aquele problema da seca era um jogador de futebol, um artilheiro da mesma região. E o testemunho dele vinha no texto. Ele vinha falando sobre o problema das secas, né, na região. Aí a banca aproveitou e pegou esse testemunho dizendo que ele não era um testemunho de autoridade. Por quê? Por que ele não é testemunho de autoridade? E aí muita gente não entendeu nem a questão. Por que ele não é um testemunho de autoridade? Porque ele não é uma autoridade no assunto. Não é que ele não seja autoridade, mas ele não é autoridade naquele assunto. O artilheiro, ele é autoridade no futebol, mas ele não é autoridade para falar. Se fosse um assunto de futebol, ele seria um testemunho de autoridade, mas não para falar de um problema aí de questões geográficas, físicas, geológicas, entendeu? Então, a banca brinca com isso. Então, testemunho de autoridade não é que a pessoa seja importante, ponto final. Ela tem que ser importante naquele assunto, tá? E nesse caso aqui, qual é a tese? A tese que ele veio defender é que todos podem frequentar as praias do Rio. Ele está defendendo essa tese. Tese é aquilo que você defende, tese é aquilo que você quer convencer. Então, ele quer convencer que todos podem frequentar as praias do Rio. E qual é o argumento que ele usa para convencer? Pesquisa da UFRJ. O nome disso é testemunho de autoridade. Pode ser um órgão, pode ser uma pessoa, um autor, não precisa ser um órgão. Nesse caso aqui é o órgão UFRJ, mas pode ser um único autor. Tá bom? Causa e consequência é uma outra estratégia de fundamentação em que você traz uma tese, um ponto de vista, uma opinião que você quer defender e, para defendê-la, você apresenta ou causas ou consequências. Leia aqui comigo este exemplo. Ó. É fundamental que se preservem os prédios históricos da cidade. Deixar que se depredem os patrimônios históricos é destruir a própria história. Primeiro, tente entender qual é a tese que ele defende. Tese é: toda vez que você tiver dificuldade de achar tese, pergunte, o que ele vem me convencer? Tese é o ponto de vista do autor que quer convencer o leitor. O autor quer convencer o leitor de quê? Do que ele quer convencer o leitor? É fundamental que se preservem os prédios históricos da cidade. Então, ele começa pela tese. Ele veio defender essa tese. E que estratégia ele usa para defender? Então, ele veio defender a tese de vamos preservar os prédios históricos da cidade. Ele quer te convencer disso. Aí, o que ele faz? Olha o que ele apresenta. Deixar que se depredem os patrimônios, deixa eu só marcar o que é mais importante, ó. Deixar que se depredem os patrimônios históricos é destruir a própria história. Então, quando ele diz que depredar patrimônio histórico é destruir a própria história, ele está trazendo o quê? Consequência. Isso aqui é a consequência negativa da tese. Ele veio defender uma tese que é vamos preservar os prédios históricos. E para defender essa tese, ele traz uma consequência do problema. Então, por meio desse argumento, que é a consequência, ele está querendo convencer você. Então, isso aqui é uma fundamentação por meio da apresentação de consequência. E é muito poderoso isso, porque com essa consequência negativa, você acaba convencendo a pessoa mesmo, né? Analogia. Analogia é o mesmo que comparação. É a comparação com foco nas semelhanças. Então, muito aluno me pergunta, Dri, eu confundo a diferença de analogia e comparação.
não é para ter esse problema. Analogia é comparação. É. Tanto faz a banca dizer que houve uma comparação, como dizer que houve uma analogia. São sinônimos, tá? Então, ó, onde está a analogia? Veja aqui o exemplo. As usinas nucleares são como grandes chaleiras que produzem vapor de água e assim movimentam turbinas para gerar eletricidade. Veja, aqui eu sou feliz por causa do como. Na analogia, você sempre terá uma comparação. Então, olha o como aí que mostra que a estratégia é de analogia. Analogia para fundamentar usinas nucleares. O objetivo do texto nem é argumentativo, porque ele não defende tese. Ele é expositivo, ó. Ele não está convencendo você de nada. Ele só está definindo usinas nucleares. Como é que ele define? Comparando. Então, esse aqui é o tema. Não há tese, porque aqui não há opinião, não há modalizador, tá? O tema é usinas nucleares. Tá. Como ele fundamenta esse tema? Fazendo analogia entre as usinas nucleares e grandes chaleiras. Então, é uma forma de fundamentar o tema. Isso é muito comum em textos expositivos. Você precisa expor algo sobre aquele assunto, mas é um assunto complexo. Usina nuclear aqui entre nós, não é para qualquer um. Então, você faz uma analogia, uma comparação daquele assunto com um assunto mais fácil do dia a dia do leitor. E aí você se torna mais didático. Entendeu? Então, é mais uma estratégia de fundamentação. O que você aprendeu neste vídeo? Estratégias de fundamentação. O que são estratégias de fundamentação? São tipos de argumentos. Tipos de argumentos que você utiliza para fundamentar uma tese ou um tema. Lembrando que em tudo que se fala, haverá um tema mais a fundamentação, que é o argumento, ou uma tese mais o argumento. O que é argumento, então? Argumento é a fundamentação que dá suporte ao que você discute, ao assunto principal daquele texto. Lembrando que texto não é só aquilo que você tem na memória de 5 parágrafos. Tudo é texto. Então, veja, você acabou de ver exemplos de textos. Isso aqui é um texto, isso aqui é outro texto, tudo isso é texto. A gente tem que entender isso antes de partir para as questões. Texto é qualquer produção ali, nesse caso, escrita, em que eu tenha um assunto principal e as ideias secundárias a ele. Para cada texto desses aqui, mini textos, você terá a ideia principal, que é o tema ou a tese, e o argumento. E aqui você aprendeu os tipos de argumento. Você pode argumentar com base na sua própria opinião, você pode argumentar com base numa explicação, você pode explicar o seu assunto, você pode exemplificar, que é um caso concreto, você pode apresentar dados estatísticos, resultados de pesquisa, testemunhos de autoridade, apresentar causas e ou consequências e analogia, que é a fundamentação de um assunto por meio de uma comparação, com foco nas semelhanças. E aí, para fechar esse vídeo, eu trouxe aqui, para eu ficar tranquila de que você aprendeu, 5 trechos também retirados de prova, em que você vai separar para mim, ali, as estratégias de fundamentação. E eu vou além com você, tá? Eu vou além, não precisa ir a fundo na prova. Na prova é só isso, é saber qual foi a estratégia. Eu é que vou ficar aqui brincando de separar o tema barra tese, tá? Para você treinar. Na frase 1, como dizia Stanislau Ponte Preta, basta isso aqui, ó. Como dizia Stanislau Ponte Preta, o que eu tenho aqui? Testemunho de autoridade ou citação. Aqui tanto faz você dizer citação ou testemunho de autoridade, tá?
Ou seja, ele está defendendo a tese dele com base nas palavras de Stanislau. Aqui é a tese, ó. A televisão emburrece. 2. A televisão produz violência, como a que acaba de ser cometida pelo pai de família que matou sua família. Veja, cuidado, porque isso aqui foi retirado de prova. Muita gente achou que fosse comparação por causa do como, mas não é, tá? Esse como aqui não é o como comparativo, é o como exemplificativo. Quando você diz como aqui acaba de ser cometida pelo pai de família que matou sua irmã, ó, a violência do pai de família que matou sua irmã, entendeu? Quando ele fala pai de família que matou sua irmã, dá para ver que isso é um caso concreto. Se é caso concreto, é exemplo. Por isso que lá na teoria eu disse, ó, exemplo é caso concreto. É o pai matando. Ele não está comparando a televisão com o pai. Ele está dando um exemplo da violência que a televisão produz. Então, ele não está comparando a violência da televisão com o pai. Você entende a diferença entre comparação e exemplo? Pois é. Então, é importante que você entenda aqui comigo para não fazer confusão depois nas questões. Então, esse aí começa pela tese e depois vem com o exemplo. Outra coisa, você vai perceber que dependendo do texto, tudo isso é texto, ó, a frase 1 é texto, a 2 também é texto. Dependendo do texto, a tese ou o tema pode vir no início ou no final. Então, não existe também ordem determinada. O padrão é a tese vir no início e depois vir a fundamentação. Mas não existe ordem fixa para isso, tá? Então, nesse caso, eu fui da tese para a fundamentação, que é o que a gente chama de dedutivo. Mas que não é conversa para agora. 3. A aristocracia numa república é como um frango cuja cabeça foi cortada. Pode até correr com vivacidade de um lado para o outro, mas na verdade está morto. Veja, ele veio falar da aristocracia numa república. Então, qual é a estratégia que ele usa para falar desse assunto? Ele compara, aqui sim, aqui ele compara a aristocracia numa república com um frango de cabeça cortada. Então, ele não está dando um exemplo de aristocracia numa república, ele está comparando situações. Então, tanto faz dizer comparação como dizer analogia. Então, coloquei aqui de propósito, ó, esse como é o como da frase 2 é diferente do como da frase 3. Comparação, tá bom? Na 4, a gente pode ver mais de uma aí, mais de uma estratégia. Ó, 12,5% dos professores. Então, repare que ele começa com, ó, segundo a OCDE. Então, ele começa com testemunho de autoridade, que traz os números, né? Então, você vai dizer, ó, há aqui testemunho de autoridade, ou citação de autoridade, porque ele traz um órgão com resultado de pesquisa. E dados estatísticos, tá? Com apresentação de dados estatísticos. Então, de início, você já vê essas duas. O testemunho de autoridade e a apresentação de dados. 12,5% dos professores, porque é um número ali. Toda vez que você tem um número que é um número determinado, né? 12,5 é resultado de estudo. Então, é dado estatístico. Ele não está chutando. Então, ele está apresentando dados. Então, já dá para ver esses dois aí. Mas não é só isso, que continue lendo. Venha comigo aí, adiante, ó. Ele diz, tal comportamento é reflexo da realidade domiciliar dos alunos, o que comprova a importância da família no que tange a educação do indivíduo.
Em virtude dessa realidade preocupante, muitos professores desenvolvem doenças psicológicas como depressão e transtorno de ansiedade. Bom, eu acho que é sempre melhor você extrair a tese primeiro. Qual é a tese? Porque aí depois você consegue ver as estratégias que foram utilizadas. Ó, qual é a tese que ele defende? O que esse autor veio defender? Do que ele quer convencer você? Ele fala aqui, né? A importância da família no que tange à educação do indivíduo. Isso aqui é a tese que ele veio defender. Aí ele trabalha com causas e consequências. Quando ele diz que tal comportamento é reflexo da realidade domiciliar dos alunos, a realidade domiciliar dos alunos é o quê? É causa. É causa para o problema. Então, ó, ele traz causa para o problema, né? Ou seja, por quê? Esses números, eles têm o objetivo de quê? De demonstrar como a família é importante. Então, veja, ele começa com números, ele não está na ordem. Esse texto não traz uma ordem padrão, por isso que dá mais trabalho. Por isso que em redação o ideal é você colocar no padrão, primeiro a tese e depois os dados. Ele começa com dados, mas na verdade esses dados, eles estão servindo para uma tese que só vem depois, que é importância da família no que tange a educação do indivíduo. Aí ele mostra as causas e consequências. Porque há também consequência. Qual é a consequência? Ele fala de uma consequência aqui no final, ó. Em virtude dessa realidade preocupante, muitos professores desenvolvem doenças psicológicas como depressão e transtorno de ansiedade. Isso aqui é consequência. Então, veja, há aí uma relação de causa e consequência. O fato de faz com que o fato de haver problema na realidade domiciliar dos alunos é causa para a consequência, que é a escola. A escola, que é ali o problema maior, né, que ele veio defender, ela é uma consequência da vida que os alunos levam em casa. Então, é o que a gente chama de testemunho de autoridade, dados estatísticos, causas e consequências. E no final ele ainda traz exemplo da consequência. Você viu ali? Como depressão e transtorno de ansiedade. Se você quiser ser bem detalhista, você ainda vai ver exemplificação no final. E a última é grande, mas é fácil. Empreender tem sido a escolha de uma boa parte dos brasileiros para manter-se ativo, principalmente após a aposentadoria. Já visto o recente relatório global, que apontou um crescimento blá, 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 blá. Esse texto está muito mais fácil do que o anterior, sabe por quê? Porque ele está no formato padrão. Qual é o padrão? É você ir da ideia central, que nesse caso é empreender tem sido a escolha de uma boa parte. Isso aqui é o tema do texto. Esse texto não é argumentativo, isso aqui é expositivo. Então, ele está expondo aí um fato social, que é o tema, e logo depois ele vem com a fundamentação por meio de, daqui até o final, a apresentação de dados estatísticos. Então, são dados estatísticos que são reportados por meio de testemunho de autoridade. Entendeu? Tá bom? Aí você vai ficando cada vez mais sagaz. Você fica detalhista, né? Mas não precisa. Com essa base que eu te dou aí, você já está apto, confia em mim. Você já está apto a resolver qualquer tipo de questão aí de argumentação. O que você estudou neste vídeo? Então, estamos fechando. Você aprendeu as estratégias de fundamentação, que no seu edital, tanto pode vir nos grandes editais, e isso vem, repito, em todas as bancas, isso tanto pode vir
lá como organização estrutural dos textos, como estruturação de texto. Então, pode vir de diversas formas. Aprendeu que argumento é aquilo que você utiliza para fundamentar a tese ou tema. Aprendeu que tese e tema, tecnicamente, são diferentes. Tese é a ideia principal do texto argumentativo. Tese é o ponto de vista do autor, é a opinião. Tese tem modalizador. E viu que no texto expositivo não há tese, e sim tema. E por que nós falamos dos dois neste vídeo? Porque tanto a tese quanto o tema são fundamentados no texto. Então, na prática, o que Dri, me explica isso na prática. Então, eu vim aqui para te mostrar isso na prática, porque eu sei que a teoria é linda, difícil é você ver isso. Então, eu quero que você olhe de novo para isso e tenha certeza de que você aprendeu. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo texto que se produz, seja expositivo ou argumentativo, tudo que se fala, espera-se que se fundamente. Toda opinião ou todo assunto que você discute, se você discute, espera-se a fundamentação. Então, na prática, o que é a fundamentação? É aquilo que você usa para desenvolver o tema, se o texto for expositivo. Empreender tem sido a escolha de uma boa parte dos brasileiros. Isso aqui é um tema, é um texto expositivo, porque o autor não defende ponto de vista, ele não está querendo convencer você de nada, ele só está trazendo um fato. O texto expositivo é aquele que traz um fato, lembra? Então, ele está trazendo um fato. Empreender, ou seja, grande parte dos brasileiros, depois da aposentadoria, para se manterem ativos aí, esses brasileiros, eles empreendem. Isso é um fato. Ele poderia parar por aqui? Poderia. Mas seria um bom texto? Não. Para fundamentar, então tudo que eu marquei em marca-texto é o que a gente chama de fundamentação. A fundamentação de um tema ou de uma tese. Por exemplo, essa frase 1 aqui, isso aqui é um texto. Você olha para ele e você fala, gente, mas isso é um texto? Eu já vi alunos saindo de prova dizendo assim, não veio texto na minha prova. Isso é preocupante. Isso, quando a pessoa sai da prova dizendo não veio texto nenhum, é porque ela não entendeu o que é texto. Impossível não vir texto na sua prova. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, aquilo é um texto. Quando você deixa um recadinho para sua família ali afixado no seu post-it, aquilo é um texto, tudo é texto. Então, tudo isso é texto. Isso aqui é um texto. Esse texto, ele tem tese? O que é tese? Tese é ponto de vista, tem? É o ponto de vista de quem escreve. A televisão emburrece. Tá. Para defender essa tese, ele utilizou que argumento? Argumento de autoridade. Stanislau Ponte Preta. Entendeu? Então, diante de cada texto, você terá aquilo que é principal, que é a tese ou o tema, e a fundamentação. Dri, eu posso ter um texto sem fundamentação? Pode. Mas não será um texto de qualidade. Por isso que ter essa visão aí é muito importante para quando você for escrever a sua prova de redação ou discursiva. Porque tudo que você falar tem que ser fundamentado. Você pode fundamentar com testemunho de autoridade, você pode fundamentar com exemplo, você pode fundamentar com uma comparação, você pode fundamentar com dados, testemunhos de autoridade, pode fundamentar com causa, consequência. Pode não fundamentar, mas não vai ficar tão bom. Só mãe que traz a tese e não fundamenta. E tá tudo bem, porque ela convence. Tá cada vez mais difícil convencer sem fundamentação nos dias de hoje. Até para as mães está difícil.
Mas existem textos sem fundamentação. Agora, se vai dar certo ou não. Então, por exemplo, a mãe fala, não pode ir porque é violento. Isso é uma tese. Não, você não pode sair hoje à noite. Não pode sair hoje à noite. Não quero que você saia. E nem diz o porquê, porque quando você diz o porquê, você já está fundamentando causa. Basta dizer, não pode sair hoje à noite. Eu vim defender essa tese. Isso é um texto argumentativo. Não pode sair. Com aspecto injuntivo, ou seja, fique aí, parado. Entendi. É um texto argumentativo. Qual foi a fundamentação? Não há. Poderia haver? Poderia. Ó, não pode sair hoje à noite. Agora eu vou fundamentar. Hoje em dia você está tendo que fundamentar para o filho. Mas não era assim com a gente, lembra? Bastava a mãe dizer assim, não, e a tese dela estava defendida. Hoje precisa, a gente precisa trazer exemplo do fulaninho que saiu, olha o que aconteceu. Então, você traz um exemplo, você traz causa, traz consequência, às vezes traz um testemunho de autoridade, seu pai falou. Aí hoje a criança vai lá e liga para o pai para saber se ele falou mesmo.